Olá pessoal, no vídeo passado nós trabalhamos com o comando if, tá? Hoje nós vamos trabalhar com o comando for, um comando voltado para repetir ações. Então nós vamos trabalhar com um laço de repetição, tá ok? Então vamos criar um novo arquivo, file, new, html. E eu vou salvar esse arquivo, pessoal, com qual nome? Vou chamar aqui, ó, laco, repeticão, for. Salvar. Maravilha, pessoal. E agora, eu vou colocar aqui no título, laço de repetição, for. Pronto. Então, dentro do nosso body, pessoal, nós vamos criar um bloco de script. Olha lá. E eu vou executar o seguinte comando. Eu vou fazer com que o nosso JavaScript escreva a seguinte mensagem 5 vezes na tela. Olha lá, documentos. Ponto. Write. O que eu vou escrever na tela? Vou colocar um H1. Exemplo de uso do comando for. Maravilha, pessoal. E aqui eu vou duplicar esse comando 5 vezes. Olha lá. Se eu executar esse comando, pessoal, ele vai me mostrar na tela 5 vezes a mesma mensagem. Tá ok? Então, várias vezes na programação você vai querer executar uma mesma lógica de programação várias vezes. Então, para você não precisar ficar repetindo os comandos, pessoal, o que nós podemos fazer? Usar um laço de repetição, tá? Então, o laço de repetição, pessoal, serve para executar um mesmo conjunto de comandos repetidamente, tá ok? Então, como que eu uso o comando for, pessoal? O comando for, olha lá, ao escrever o for, ele já me dá 2 exemplos aqui, ó, de como utilizar o comando for, tá? Então, como que eu coloco, né? Como que eu monto o meu comando? Primeiramente, eu devo colocar, por exemplo, i igual a 0. Ah, mas por que igual a 0? Tem que ser a letrinha i? Não. A primeira parte do comando for é onde você inicia um contador. Então, eu quero repetir um conjunto de comandos quantas vezes, tá? Então, aqui indica que eu vou começar, né, o meu contador do 0. Para ele contar, vamos dizer assim, quantas vezes eu vou repetir esse comando. Tá ok? A segunda parte do for é o teste. I menor, vou colocar aqui, ó, i menor do que 5, ou melhor do que 6. Para que serve isso, pessoal? Ele vai verificar, ó, qual é a ideia dessa segunda parte. Ele efetua um teste para verificar se a condição que você definiu aqui é válida. Caso a condição seja válida, ele entra dentro do laço de repetição e executa os comandos que estão aqui dentro. Geralmente, essa condição, né, está relacionada com o seu contador que você definiu aqui no laço. Então, no meu caso aqui, eu estou falando que se o i for menor que 6, quer dizer que ele
eu ainda quero continuar executando as ações que estão dentro do meu laço de repetição. Então, ele vai entrar dentro do laço. E a terceira condição, pessoal, é o que? É o que você vai executar, o que você vai fazer depois que ele percorreu, vamos dizer assim, todos os comandos que estão dentro do seu bloco de comando do for. Então, depois que ele executou todos os comandinhos que estão aqui dentro, o que ele irá executar? O que estiver aqui na terceira parte do comando for. Então, aqui eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou fazer com que o i receba o valor que ele tem, mais 1. Então, olha lá, gente, que interessante. Se eu fosse fazer uma leitura do comando, em português, ó, para a variável i, tá? Atribuo o valor 0. Se ela não existir, ela vai ser criada aqui, tá, pessoal? Mesmo não colocando a palavra var. Então, atribuir para o i o valor 0. E aqui em seguida, ele vai verificar. O valor que está contido em i é menor do que 6. Caso isso seja verdade, ele irá executar o que tem aqui dentro. Então, depois que ele executou o que tem aqui dentro, pessoal, na hora que ele chegar aqui, ele vai para onde, pessoal? Ele vem para esse pedacinho aqui do comando, ó, do for, e executa essa ação. Então, aqui eu estou atribuindo para o i o que? O valor que ele possuía, mais 1. Tá ok? Feito isso, o que ele faz? Ele volta para o teste. Faz o teste novamente. Se a condição for válida, for verdadeira, ele entra novamente aqui no laço, executa todos os comandos. Terminou de executar os comandos, vai para essa parte do comando for, executa essa instrução, executou essa instrução, vem para cá, efetua o teste novamente. Se o teste for válido, ele entra aqui de novo, dentro do bloco de comando, e executa todos os comandos que estão aqui dentro. Caso a condição não seja válida, pessoal, o que ele faz? Ele interrompe o laço. Então, essa é a ideia, tá? Então, se essa condição for verdadeira, ele sempre vai estar entrando dentro do bloco de comando do for e executando os comandos. Se ela não for verdadeira, ele pula o for e passa para o próximo comando. Então, se eu executar esse código fonte, pessoal, olha lá, ele vai mostrar para mim, ó, 6 vezes o comando for. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Por que ele não mostrou 5 vezes? Porque, pessoal, eu não comecei o i com o valor 0. Então, o que acontece? 0 é menor que 6? Mostrou uma vez. Tá? Voltou, incrementou aqui para 1. Testou novamente. 1 é menor que 6? Entrou, executou o comando, voltou para cá. Então, ele vai fazer esse loop, ou melhor, 6 vezes, porque você começou a contar a partir do 0. Se eu colocar o número 1 aqui, ó, vocês vão perceber que ele vai executar o laço de repetição apenas 5 vezes. Ou eu posso fazer o que também, ó, manter o 0, tá? E fazer isso, ó, enquanto for menor que 5. Pronto. Então, pessoal, nós conseguimos aqui utilizar um laço de repetição for para repetir, executar, né, vários comandos repetidamente, tá ok? E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou modificar esse exemplo. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou colocar aqui um mais. Olha lá, que legal. E aqui eu vou colocar o i. O i não é a variável que representa o nosso contador, né? Que ele está trabalhando aqui como se fosse um contador, né? Enquanto o i for menor, ó, for, né? Então, qual é o significado aqui? Se o i for menor que o 5, ele vai ficar repetindo, né?
Então, eu estou contando, estou somando valores aqui no i. Então, ele está trabalhando como contador. Eu vou fazer a seguinte coisa, ó, vou atribuir o valor 1 inicialmente para o i. E aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto o i for menor ou igual a 6. Tá? Vamos ver o que ele vai mostrar na tela para nós. Vou apertar o F12. Olha lá que legal, pessoal. Ele alterou o tamanho do texto, ó. Por quê? Se eu reparar aqui, ó, eu utilizei o i para montar parte do meu texto, ó. Então, HI, se o i estiver valendo 1, ele vai interpretar, o navegador vai interpretar este cabeçalho como sendo cabeçalho do tipo 1. Tá ok? Quando o i estiver valendo 6, ele vai interpretar o cabeçalho como cabeçalho do tipo 6. E eu consegui exibir na tela todas as configurações para o H. H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Definidas no HTML. Tá ok, pessoal? Então, olha lá, este é um exemplo do laço de repetição for. O nosso tempo já se estendeu. No próximo vídeo, pessoal, nós vamos criar um exercício utilizando o laço de repetição for. Então, pessoal, até o nosso próximo encontro e um grande abraço a todos.